Bom dia, povo de Deus, como é que vocês estão? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe todos os seus projetos. Hoje estamos iniciando mais um dia do nosso devocional. Vamos iniciar uma terça-feira de muitas bênçãos, de muitas vitórias e que grandes milagres irão acontecer na sua vida pelo poder do nome de Jesus nessa semana. Amém? Gente, hoje vamos estudar o capítulo 19 de Mateus. Se você ainda não está nos acompanhando desde o início, nós iniciamos esse projeto lá no Instagram. Então, nós iniciamos o livro de Mateus por lá. Se você deseja acompanhar desde o início, você pode acompanhar todas as orações por lá. E depois você pode vir para cá para dar continuidade. Amém? Lembrando, gente, eu sempre peço a sua curtida, o seu compartilhar, que você se inscreva no nosso canal, ajude nós a crescer, né, para que nós possamos transbordar na vida de outras pessoas e para que você também transborde. Leve uma palavra de Deus, uma palavra de paz, de sabedoria para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir e nos ajude para que a gente possa fazer o máximo assim para Jesus, porque Ele merece. Amém? Então vamos lá. Hoje vamos estudar o capítulo 19 de Mateus, o versículo 16 até o 22. O jovem rico. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falsos testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? E disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, gente, mais uma vez, né, Jesus veio falar com a gente. E, na verdade, esse versículo, para mim, ele é muito forte, ele nos traz muito ensinamento. Eu sempre falo aqui para vocês que é importante a gente meditar na palavra do Senhor e não apenas ler, porque sempre tem muitas coisas para nos ensinar e que, sim, é para o nosso dia a dia mesmo, tá? A primeira coisa que eu observei nesse texto, né, logo quando Jesus fala que por que o rapaz chama ele de bom, se bom é só Deus. A primeira coisa que a gente observa aqui é a humildade de Jesus, né? Jesus, ele sabia reconhecer quem era o verdadeiro Pai e ele sabia reconhecer também que ele era apenas um instrumento para um cumprimento de um propósito, né? E é isso que a gente deve aprender nos dias de hoje, né? É muito comum, nós vemos, né, que tantas pessoas são usadas por Deus, mas tem tantas pessoas com corações corrompidos, né, que acham que a glória é delas, que quando elas fazem alguma coisa para Deus, elas que têm que ser reconhecidas, elas que têm que ser mostradas para a sociedade. E não é isso que Jesus quer, né? Desde o princípio, ele veio nos ensinar sobre a questão da humildade para que a gente saiba nos colocar no nosso lugar e saiba que um é apenas exaltado, que é Jesus. E a Bíblia nos fala também que Jesus, aliás, que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém, né? Então, que nós sejamos instrumentos de Deus para que a sua glória seja manifestada na vida de outras pessoas, né? Para que a gente possa alcançar mais e mais corações. Nós sabemos que o mundo, ele é doente, né? Mas nós não precisamos ser um mundo doente. Nós podemos ser um mundo diferente, um mundo de cura, um mundo onde Jesus pode usar o nosso coração para que a gente possa curar outras pessoas e para que a gente possa ser instrumento de Jesus, né? E não ser um rei se colocando acima de Deus, tá? Uma outra coisa também, né, que é muito importante observar nesse texto são os mandamentos, né, quando Jesus fala, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás. Bom, gente, nesse matarás que Jesus fala aqui também, ele não está falando apenas de uma pessoa que mata, né, de uma pessoa que é assassina. Jesus também vem nos citar aqui a questão das palavras, né, como muitas vezes nós fazemos com outras pessoas. Nós, às vezes, matamos a alma de uma pessoa pelo aquilo que a gente fala para ela, né? Tantas vezes a nossa alma ela está doente
E tantas vezes a gente vai conversar com uma pessoa e em vez de a gente animar aquela pessoa, a gente acaba desanimando aquela pessoa. Então, quando Jesus fala aqui de você não matar, é também não matar o seu irmão, né? É você ter cuidado com o que você fala, é você ter cuidado com o que você faz, é você ter cuidado com as pessoas que você anda e com o que você anda fazendo de verdade, né? Que você tenha um pouco de discernimento e de sabedoria na hora de você abrir a boca, né? Porque a Bíblia cita lá em Provérbios, né, que Jesus, ele odeia a contenda. E o que é a contenda? São brigas. E brigas são causadas por quê? Pelas fofocas. Então, é muito importante que a gente esteja atento, né, a tudo isso para que a gente não possa matar uma pessoa espiritualmente. E continuando aqui, né, Jesus também vai falar sobre a questão de não dizer falso testemunho, honrar o teu pai e a tua mãe, independente de quem eles sejam. Muitas vezes eu percebo que nem todo mundo teve um pai e uma mãe bom, né? Graças a Deus eu tive esse privilégio de ser abençoada. Os meus pais, eles são abençoados, são maravilhosos, sempre me ensinaram a andar no caminho do Senhor e sempre foram, assim, os meus guias de verdade. Mas a gente sabe que nem todo mundo foi assim. E que tem muitas pessoas hoje, né, que tem mágoas do seu pai, da sua mãe, tem muitas pessoas que foram abandonadas e que por conta disso não conseguem perdoar. Mas aqui Jesus, ele está te fazendo um convite para que você honre o teu pai e tua mãe, independente do que eles tenham sido para você. Se você realmente ama a Deus, se você teme ao Senhor e se você realmente quer o seu lugar no céu, você tem que fazer as coisas por Deus e não deixar que realmente os teus sentimentos possam tomar conta para que você faça as coisas erradas. Gente, nós sabemos que não é fácil, né? Eu já falei aqui para vocês que eu batalhei muito, assim, para conseguir perdoar muitas pessoas que passaram na minha vida, que me fizeram muito mal. Mas aos poucos Deus vai curando o nosso coração e a gente consegue perceber uma outra margem, é completamente diferente. Por isso que a Bíblia fala que quando a gente está em Cristo, a gente se torna nova criatura, e é verdade. Quando nós nos entregamos a Cristo, Ele reabilita tudo o que tem dentro da gente. Então, todas aquelas coisas que existiam antes, a gente não consegue mais perceber, porque Jesus já nos perdoou. Então, se hoje você tem uma mágoa muito grande, né, do seu pai, da sua mãe, que você ore a Deus, que você peça ao Espírito Santo para que Ele possa te curar, para que Ele te dê o discernimento necessário, para que você possa perdoar essa pessoa, né? E assim, perdoar não é esquecer, mas é você se libertar. Você se libertar de uma coisa que não tem necessidade de estar junto com você. Amém? Bom, gente, e aqui também Deus fala da questão do furto, né? O que eu falei também lá no início sobre a questão de você não matar. O furto também está relacionado a isso, né? De você furtar de uma pessoa, não só a questão de bens materiais, mas você furtar a alegria daquela pessoa, você desejar o mal para aquela pessoa, você ter inveja daquela pessoa, né? E por conta disso você querer furtar dela alguma coisa muito valiosa que ela tem. A gente sabe que nos dias de hoje é muito comum você ver pessoas infelizes e querer destruir a vida de uma pessoa que é feliz com o que ela tem, com o que ela é e com o que Deus fez dela, né? Então, que nós possamos ter sabedoria para que não sejamos essas pessoas, tá? Eu sempre chamo que são pessoas apagadores de sonhos, são pessoas bombeiros. Então, que nós não sejamos como essas pessoas, que realmente, quando a gente meditar na palavra de Jesus, que Ele nos cure, porque Ele vai te curar, tá? Jesus, Ele cura. E o que eu posso te dizer é que não há nada melhor do que estar na presença, do que você ter a sabedoria, do que você ter o discernimento e de que você possa confiar realmente em alguém que nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar, que sempre vai estar ali do teu lado, tá? Aqui também Jesus fala sobre a questão de amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gente, eu não sei se você já parou para pensar, mas o nosso corpo, ele é o templo de Deus, né? Então, como é que você tem cuidado do seu corpo? O seu corpo, ele é a sua casa, tá? É muito comum hoje nós andarmos na rua, nós vermos outras pessoas, né? Pessoas que estão desarrumadas, estão maltrapilhas. E eu não falo aqui da questão de dinheiro, tá? Eu falo realmente de ser descuidado mesmo e não cuidar da alma, do espírito, da mente, de tudo. Nós precisamos respeitar o que Deus nos deu. Nós precisamos nos amar como somos. E para que a gente nos ame como somos, nós temos que pedir discernimento a Jesus. Se você é hoje uma pessoa que não se cuida, que você é desleixado, que você não está nem aí, que você come o que você quiser, você precisa parar e pensar um pouco. O que é que você está fazendo com você mesmo? É isso que Deus quer de você? É dessa forma que você retribui todas as coisas que Deus te deu e todas as coisas que Deus já te libertou? Então, que nós possamos ter a sabedoria divina
para que possamos fazer as coisas certas, porque não tem como nós amarmos a uma pessoa se a gente não se ama. Não tem como você ver uma pessoa triste ajudando uma outra pessoa, muito pelo contrário. Muitas vezes a gente vê, né, pessoas que são tristes, às vezes elas não conseguem nem falar. Então, quando Jesus fala sobre essa questão, que amará o teu próximo como a ti mesmo, não só em questão disso, né, de tudo que eu falei aqui, mas ele também fala sobre a questão que ele sabe que muitas vezes existem pessoas que olham muito para si mesmo, né? Pessoas que são egocêntricas, pessoas que só enxergam elas mesmas. Então, Jesus vem nos falar sobre isso, que a gente tem que amar o nosso próximo como a ti mesmo, porque Jesus sabe que a nós mesmos nós não iremos fazer o mal a nós mesmos. Então, da mesma forma, nós também não podemos fazer a outra pessoa. Mais abaixo do texto, né? O jovem fala que já tem guardado todos os mandamentos e pergunta para Jesus, né, o que é mais que ele precisa fazer. E quando Jesus fala que ele precisa vender tudo, né, para que ele possa herdar o reino dos céus, ele corre. E quantas vezes nós somos assim? Ah, Micaela, então quer dizer que é pecado termos riqueza, termos abundância? Não, a Bíblia fala sobre isso, nós somos co-herdeiros de Cristo, né, e tudo que há em Cristo há em nós. E Deus ama a abundância, né, é tanto que a Bíblia fala de tudo que Jesus criou e nós sabemos que foi perfeito, toda a criação de Jesus foi perfeita. Porém, nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes a nossa riqueza ela fica dentro do coração. E nós precisamos tomar cuidado para que a verdadeira riqueza seja o reino de Deus. Não que nós vamos viver numa vida insana, uma vida sem abundância, uma vida passando necessidade que Jesus está achando super bom. Não é isso, tá? A riqueza que Jesus fala aqui é justamente a riqueza do reino, tá, gente? Então, que hoje nós possamos ter discernimento, que nós possamos pedir a Deus para que, se nós tivermos muitas riquezas, que nós não deixemos com que essas riquezas vá para dentro do nosso coração ao ponto de nós virarmos uma pessoa tão egoísta a não ver que realmente isso não vale nada, né? É óbvio que nós temos que agradecer por tudo que nós temos. Deus ama a abundância, como eu já falei aqui, Deus não abomina uma pessoa que tem muito dinheiro, mas nós precisamos nos observar, né, e perceber se realmente o nosso tesouro ele está realmente no reino de Deus, para que nós não sejamos corrompidos. Aqui Jesus já sabia que aquele jovem estava corrompido por conta das riquezas, é tanto que o texto cita que ele ficou triste e saiu, porque ele já estava corrompido. As riquezas que ele tinha, as propriedades que ele tinha eram tão grandes que ele não ousava nem sequer pensar em perder tudo aquilo por uma coisa maior que seria o reino de Deus. Então, que hoje Deus nos mostre, né, todas as coisas falhas que existem em nós para que nós possamos nos curar e sempre pedir discernimento, pedir força para que Deus possa nos ajudar e para que nós possamos sim crescer em fé, crescer em espírito, crescer em mentalidade, que Deus abra sempre os nossos olhos espirituais para que nós possamos perceber tudo o que a gente faz todos os dias. Amém? Bom, gente, vamos orar agora nesse momento, tá? E vamos pedir a Deus hoje muita proteção. Pai, eu te agradeço por mais um dia, eu te agradeço por esse devocional, eu te agradeço por todas essas palavras e por todo o discernimento espiritual. Jesus, que assim como o Senhor teve a capacidade de reconhecer a sua humildade diante do seu Pai, que hoje nós possamos também ser assim. Que nós possamos, Deus, falar do teu nome abertamente, que nós possamos dar a glória que a ti pertence, que nós, Senhor, não sejamos capazes de nos olhar no espelho e achar que nós temos... e nos achar que nós temos a força e a capacidade para cumprir o teu propósito, porque nós sabemos que não temos. A Bíblia fala, Senhor, que tudo foi dado por ti, que se hoje nós estamos aqui de pé foi porque o Senhor nos permitiu que nós estivéssemos de pé. Eu oro, Senhor, para que todas as batalhas, para que todas as lutas que estamos enfrentando, o Senhor possa nos ajudar, nos dê, Senhor, sabedoria, nos dê alegria, nos mostre sempre, sempre, sempre que o Senhor está conosco e que a gente possa ter também, Senhor, os olhos espirituais abertos para reconhecer em pequenos detalhes tudo o que Tu fazes, Senhor. Nós sabemos que a Tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés, então eu oro e te peço sabedoria no dia de hoje, eu te peço que abençoe o nosso dia, eu te peço que grandes milagres sejam feitos, eu te peço que notícias boas sejam dadas, eu te peço, Senhor, pela vida dessa pessoa que está aqui nesse momento ouvindo essa mensagem, para que o Senhor abençoe a vida dela, para que o Senhor
Abençoe as lutas que ela tem, para que o Senhor dê sabedoria, dê discernimento. Abre os olhos espirituais, Senhor, dessa pessoa. E abre também, Senhor, os nossos olhos espirituais, para que nós não coloquemos, Senhor, as nossas riquezas em nenhum patrimônio, Senhor, mas que nós coloquemos a nossa riqueza no Senhor, sabendo que todas as coisas, Senhor, que temos foi dadas por Ti, e para que nós saibamos usar, que seja para o Teu propósito, Senhor. Eu oro, Senhor, pelo dia de hoje, eu te peço muita, muita, muita proteção, que todas as armadilhas que o inimigo preparou para nós, que o Senhor quebre, Senhor, pelo poder do Teu nome, que nenhum mal possa nos atingir, que nada possa nos faltar, Senhor. Que o Senhor seja a providência hoje, amanhã e para sempre. Amém. Gente, esse foi mais um devocional. Peço mais uma vez que você deixe o seu like aqui abaixo do vídeo, se inscreve no canal, compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem. Ajuda o nosso canal a crescer e transborde na vida do outro para que Deus também possa transbordar na sua. Amém? Que Deus te abençoe.